Muito boa tarde, doutor Robson, mais uma vez, muito obrigado. Tá sem som? Fala aí, doutor. O som tá bom? Tá me ouvindo bem, doutor? Tá me ouvindo bem? Fala aí. Tô ouvindo, Jocélio. Queria testar se você Beleza, tá tá conseguindo ótimo. me ouvir aí Rapaz, eu também. fico feliz quando o doutor Robson está aqui comigo, porque a internet dele parece que é de outro país, né? O telefone dele, que ele está no telefone, deve ser do... Eu tenho um telefone que diz que é moderno, mas o dele, eu acho que já veio de outro planeta, porque também é uma É qualidade. nada, rapaz. É porque as coisas dão certo aí no seu programa, viu? A gente é Ah, bem valeu. bonzinho. Doutor Robson, a expectativa é muito grande hoje aí em Campos Sales. Eu mandei alguns amigos de perguntar e o pessoal, rapaz, está todo mundo na expectativa para ver e ouvir a entrevista do doutor Robson. Nós estamos com audiência muito grande, estrondosa já, né? Só no nosso Facebook aqui, né? Tá 166, mais o Instagram, que deve ter mais com uns 80, né? E as redes sociais, nós estamos com audiência muito boa, tá? Eu acredito que deva ser por conta do assunto que você vai tratar, que é exclusivamente sobre Campos Sales. Nós vamos falar de políticas públicas de Campos Sales, as ações já foram realizadas, mas nós vamos falar também sobre essa notícia, né, desse inquérito policial que foi concluído da Polícia Federal, né, que concluiu esse inquérito, de uma investigação de uma AGE, que foi protocolada na Justiça e a Polícia Federal foi investigar em relação à compra de votos, tá certo? E outras coisas, aí em Campos Sales, na época da campanha eleitoral, e os acusados, aí, inclusive, dentre eles está o prefeito Moés Loyola, né? E eu queria que você primeiro falasse da sua avaliação, como você vê, né, essa ação aí contra o grupo político que você pertence, especialmente contra o prefeito. É motivação política? Eu queria que você falasse sobre isso. Então, boa tarde, Jocélio. Boa tarde a todos que nos assistem e nos prestigiam aí com sua audiência. E, Jocélio, na realidade, para que fique muito claro para todos os campussalenses, principalmente para aqueles que nos assistem, nós precisamos dividir essa notícia que tem circulado desde ontem em dois âmbitos que são completamente diferentes, né? Um âmbito político e um âmbito jurídico, né? E eu gostaria de iniciar essa entrevista, Jocélio, falando um pouco sobre esse âmbito político. Como é que está ambientalmente a política em Campos Sales? Na realidade, Jocélio, a gestão municipal, que tem à frente o prefeito Moés, o vice Solano, tem sido alvo, na realidade, de um verdadeiro terrorismo político-eleitoral, né? E patrocinado por integrantes da oposição e por seus apoiadores, se utilizando, inclusive, de páginas fake no Instagram, no Facebook, e através dessas páginas fakes, eles disseminam o ódio, disseminam ataques pessoais, disseminam notícias falsas, né? E isso vem, de certa maneira, tirando a paz, o sossego da nossa cidade, no claro intuito de realmente trazer um constrangimento, uma desestabilização da gestão, trazer uma falsa esperança de que Moésio vai ser cassado com Solano e de que vai ter novas eleições, deixando aquelas pessoas que apoiaram o candidato derrotado João Luiz com o espírito armado, como se ainda não tivesse passado a eleição. Isso é muito claro, essa estratégia por parte da oposição ela está evidente, né? Deixar os espíritos armados até a campanha do deputado, talvez, para que possa se utilizar dessa situação para se beneficiar eleitoralmente. Chega ao ponto, Jocélio, de essas páginas fakes divulgarem notícias falsas, como foi divulgado, dizendo que dia 22 o prefeito Moés seria cassado, né? E aí a militância ligada a esse grupo de oposição e ao ex-prefeito João Luiz passa a disseminar essas publicações de páginas fakes no WhatsApp, no Instagram. E você sabe que hoje a rede social, infelizmente, os algoritmos
favorecem esse tipo de disseminação de notícia falsa. A maioria deles, José, a maioria dessas pessoas que disseminam essas notícias falsas são ex-funcionários da prefeitura, né? Ou pessoas ligadas politicamente ao grupo da oposição. Mas dizer, José, na realidade, que algo entristece bastante a gente, porque chega ao ponto dessas pessoas, desses integrantes políticos do cenário aqui em Campos Sales, estarem torcendo contra o município. Chega ao ponto de o pessoal estar torcendo para que o hospital não seja inaugurado, que a merenda não melhore, que o transporte escolar não melhore. Por quê? Porque estão com os espíritos armados, sendo alimentados por essa possibilidade de cassação do prefeito Moés e do vice Solano, né? Então, existe esse âmbito político por trás dessa notícia, né? De um grupo, o Jocélio, que não aceita a derrota nas urnas. Um grupo que estava acostumado ao poder e aos benefícios do poder há muito tempo. Um grupo que ajudou na gestão do ex-prefeito João Luiz, que quebrou o município de Campos Sales. Que quebrou o município de Campos Sales. Que o próprio prefeito João Luiz hoje, Jocélio, já responde a 6 ações de improbidade administrativa, a notícias criminais por crimes perpetrados, a comprovação fática de desvio de recursos públicos, há uma comprovação assim exorbitante de desvio de recursos públicos. E a gente só entende que no momento em que a oposição age dessa forma, com esse terrorismo político, que as pessoas imaginando que hoje já amanheceria a prefeitura sem ninguém, com o prefeito cassado, com a presidente da Câmara empossada, coisas que não existem, não existem, né? E aí, partindo desse pressuposto, a gente parte para o outro âmbito da coisa, que é o âmbito jurídico, né? O que é que se trata na realidade, José? E aqui nós precisamos dividir esse âmbito jurídico em dois, certo? Existe um inquérito que apura crimes eleitorais e existe uma ação de investigação judicial eleitoral, uma AIGE, que apura se na eleição houve abuso de poder econômico ou poder político que beneficiasse os candidatos Moésio Loyola, Solano Feitosa e os candidatos a vereador Manon e Damião do Carmelópolis. Então, são duas coisas distintas, certo? E o que foi esse documento que foi divulgado, inclusive, Josélio, deixar muito claro aqui, divulgado de uma maneira ilegal, porque esse inquérito aí ele corre em segredo de justiça por determinação judicial. E não é a primeira vez que acontece isso em Campos Sales. Vereadores se utilizaram e publicizaram parecer do Ministério Público em uma ação popular aqui do município, antes mesmo do parecer ter sido divulgado na ação popular, José. Nós temos enfrentado, inclusive, essas nuances aqui do Poder Judiciário e do Ministério Público, né? Mas vamos lá. O que é que o inquérito... Como foi que esse inquérito surgiu? Na realidade, houve, na véspera das eleições, umas prisões nas agrovilas, no assentamento Acocia, aqui do município de Campos Sales, que na realidade evidenciava algo que ocorre demais aqui no município nas eleições e que ocorreu em outros municípios vizinhos também, que é aquela situação de estar perseguindo candidatos e apoiadores, perseguindo uns aos outros na intenção de se, pelo menos, dificultar uma possível captação ilícita de sufrágio. E lá nas agrovilas, nessa oportunidade, alguns cidadãos foram abordados pela Polícia Federal e com eles foram encontrados valores e santinhos, né? Santinhos de Moésio, de Damião e de Manon, né? Essas pessoas foram presas e foram dirigidas até o fórum, foi feita a homologação do flagrante e aí nasceu esse inquérito policial, né? Esse inquérito, na realidade, ele inicia com a prisão em flagrante, depois ele pede novas diligências, e aí pericia celulares que foram apreendidos, veículos que foram apreendidos, né? E no final desse relatório final, ele indicia. E o que é indiciar? O que essas pessoas estão indiciadas? O próprio nome já estão dizendo. São indícios. Sugere-se
suspeita-se que essas pessoas tenham cometido esses crimes, né? E que, portanto, a delegada da Polícia Federal encaminha o relatório, de acordo com as convicções pessoais dela, para o Ministério Público, que é quem vai avaliar se aquele inquérito já pode proceder com a denúncia, ou se ele vai pedir o arquivamento, ou se ele vai pedir novas diligências à delegada de Polícia Federal, né? Então, é algo embrionário, algo que está no início, né? E veja bem, Jocélio, pelo relatório que se foi divulgado de maneira ilegal, nós já podemos apontar de início algumas situações que são realmente discrepantes da realidade. Teve pessoas indiciadas, e aqui eu vou citar 3 apenas, mas há outras situações também flagrantes. O vereador Ari Feitosa, o Moés Loyola, nosso prefeito, e o Solano, que absolutamente destituídos sequer de indícios de cometimento de qualquer crime. Na realidade, a delegada sugere que essas pessoas, o Moés e o Solano, estariam sendo beneficiadas indiretamente por atuação de terceiros, né? E, assim, você indiciar alguém, e que fique muito claro, foram indiciados a maioria de maneira indireta, sem que sequer tenham sido ouvidos pela autoridade policial. A delegada sequer intimou Moésio para que Moésio desse depoimento, sequer intimou Solano, sequer intimou o doutor Ari, né? Só quem foi intimado para prestar depoimento foram 4 pessoas, né? E aqueles que também acusavam, né? Então, assim, há algo muito embrionário. O indiciamento, ele não tem contraditório, ele não tem ampla defesa, né? É algo que vai ser amadurecido, que as pessoas vão poder, a partir de agora, exercer seu direito de defesa. Isso se o Ministério Público vier a denunciar, porque tem muita coisa aqui que claramente não configura nem indício de participação. Inclusive, eu comentando aqui, Jocélio, existem situações como a dessas 3 pessoas que eu citei, do Moés, Solano, doutor Ari, principalmente, que podem configurar, inclusive, abuso de autoridade por parte da autoridade policial. Tendo em vista que lá na lei de abuso de autoridade diz que você não pode indiciar nem iniciar um processo, um inquérito policial sem que haja justa causa, sem que haja indícios mínimos de autoria de participação dessas pessoas. É, na realidade, uma forçação de barra para atrair para dentro desse inquérito pessoas que não têm absolutamente nada a ver com aquilo que aconteceu nas agrovilas e que há também, não podemos passar uma cortina de fumaça, há situações, indícios que merecem sim ser apurados. Há envolvimento de pessoas que merecem sim ser apurados. Não há dúvida. Agora, você querer atrelar isso a Moésio, a Solano e outras pessoas que nada tem a ver com o que aconteceu, eu acho que parte também, talvez, de uma contaminação, não sei, por esse terrorismo político que está sendo feito. Mas deixar muito claro que, no âmbito criminal, agora que foi feito o relatório, esse relatório vai ser submetido ao Ministério Público, que vai apresentar denúncia ou vai arquivar, e depois as defesas vão se manifestar, depois vai ter instrução processual, depois memoriais, para no final ter uma sentença que é passível de inúmeros recursos, né? Esse é o âmbito do inquérito, José. E só para concluir, para eu não me alongar muito na nossa conversa, até para que você participe também, o outro lado da moeda é a AIGE. Essa ação eleitoral ela estava suspensa. Suspensa por quê? Aguardando que fosse concluído o inquérito. O inquérito foi concluído, mas ele não é definitivo. Até porque tudo aquilo que está no relatório da Polícia Federal, Jocélio, não passou pelo crivo do contraditório, da ampla defesa. Isso só vai ocorrer no âmbito da ação penal quando ela tiver início. Então, é algo embrionário, algo inicial, em que a oposição se aproveita para fazer um verdadeiro terror na cabeça das pessoas. Se aproveita disso para torcer contra, para fazer com que as pessoas não se unam em torno do que é bom para Campos Sales, do desenvolvimento de Campos Sales, para que Campos Sales estejamos em maio, já praticamente 8 meses depois da eleição, e nós estejamos separados, disseminados, brigando, sendo que o principal, que é a união em torno do crescimento de nossa cidade, está absolutamente prejudicado por esse terrorismo que é feito.
Então, na Justiça Eleitoral, Jocélio, eu não sei nem se essa ação não vai continuar suspensa. Porque como é que ela vai se dar através de um relatório que não passou ainda pelo crivo do contraditório da ampla defesa? E mesmo que seja considerado, ainda vai passar por instrução processual lá na AIGE, depois vai ter toda a tramitação, sentença, que no final tem recursos. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, ela é clara que só pode os recursos ordinários da decisão de primeiro grau, da decisão de segundo grau, elas têm efeito suspensivo. Portanto, só se pode cogitar um afastamento de um prefeito quando tem a decisão do TSE. Então, não adianta a oposição estar fazendo esse terrorismo, mentindo, iludindo, alimentando a esperança de pessoas para brigar umas com as outras, para se matarem, para se degladiarem umas com as outras. Essa, infelizmente, José, é a realidade do nosso município. Mas, enquanto isso, nós estamos trabalhando. O prefeito Moésio estava lá em Fortaleza, atrás de recursos, estava em Brasília, atrás de recursos. Nós estamos com 92% do hospital concluído, faltando praticamente o equipamento. Se Deus quiser, nós vamos inaugurar esse hospital em julho, José. Então, assim, o trabalho, a melhoria dos serviços de saúde, a melhoria nos serviços de educação, de assistência social, dos transportes, é notório. É notório. Não há, todos esses serviços vão ter falhas. É humanamente impossível que não tenha falhas. Mas a melhoria, ela é perceptível ao olho do cidadão campissalense. A prestação de serviço no posto de saúde, no hospital, na escola, na assistência social, no transporte, na limpeza urbana. Então, o que eles querem com isso é gerar uma cisão, é gerar separação, é gerar briga, contenda, porque eles querem, na realidade, manter os espíritos armados com a falsa esperança e a falsa expectativa de dizer assim, fique com a gente, não atira a gestão não vá para o lado deles não, porque daqui a pouco vai ter eleição, aí tu vai ter um emprego, aí eu vou te ajeitar daquele jeitinho. Essa é a situação. Mas, pelo contrário, Océlio, o que eles conseguiram com isso, como você sabe, todo grupo político tem suas divergências. Uns querem mais espaço do que os outros, mas o que eles conseguiram com isso foi acender a chama da união do nosso grupo. Nosso grupo hoje está mais unido do que ontem e está mais unido do que sempre. Eles conseguiram com isso acender uma chama que, por vezes, por essa disputa de espaço que é normal dentro de um grupo, às vezes fica conturbada. Eles conseguiram unir nosso grupo mais ainda. Ô, doutor, é o seguinte, eu só queria fazer uma pergunta ainda em relação a esse inquérito que foi divulgado agora, até para tirar as dúvidas, porque no início você falou que há dois fatores, um é o inquérito e outro é a AIGE. E as pessoas entenderam, e eu também entendi, que essa AIGE que está lá na Justiça foi que provocou que a Polícia Federal venha fazer essa investigação. Ou essa investigação, ela teve por parte já da Polícia Federal do que aconteceu na eleição, né? Acho que deu para você entender minha pergunta. Ou é tudo uma coisa só, a AGE e o inquérito? Não, José, na realidade o inquérito nasceu lá daquelas prisões que foram efetivadas na véspera de eleição. Sim. Como o inquérito estava tramitando e apurava possível crime de captação ilícita de sufrágio, entre outros crimes, eles peticionaram e entraram com a AIGE e dentro da AIGE pediram, olha, existem elementos dentro de um inquérito, esse inquérito está tramitando na Polícia Federal e nós queremos que na AIGE esse inquérito possa fazer corpo, que esse inquérito possa vir para dentro da AIGE para subsidiar e possivelmente comprovar o que eles alegam, que é um abuso de poder econômico por parte do prefeito, do vice e de candidatos a vereador. Então, não nasceu na AIGE. A AIGE, inclusive, estava suspensa, aguardando a conclusão e o relatório final do inquérito. Ah, tá. Entendi. Agora deu para ficar bem. Olha, doutor, é o seguinte. Muitas pessoas me ligaram de Campos Sales, inclusive amigos meus aí,
Jocélio, qual é a sua avaliação? Digo, rapaz, eu não vou falar nada porque eu não sou advogado, não sou jurista, eu sou simplesmente um comunicador. Mas eu coloquei assim o seguinte: aqui em Assaré, e você falando justamente da oposição a vocês, que está jogando o povo, tá certo? Na ilusão, como você bem disse, na ilusão, né, do Moésio perder um mandato, né, e que será rápido. Eu contei para eles o seguinte: olha, em 1988, eu acho que você não era nem nascido, doutor. Foi É que o você é ano do muito. meu nascimento. Hein? Nasci em O ano? 88. Pronto. Então, em 1988, eu acompanhei aqui um processo do ex-prefeito Oliveira e do candidato derrotado, o doutor Valdemar, em 1988. E, naquela época, o pessoal batizaram esse processo lá em Fortaleza, que estava correndo mais ou menos aí como está acontecendo, com Dona Nula, chamado Dona Nula. A Dona Nula vem aí. E o pessoal da oposição ficava alimentando aquelas pessoas com Dona Nula. Dona Nula vai chegar, Dona Nula vai chegar. E de 88 para cá, olha que tem muitos anos, tem a sua idade. Dona Nula nunca chegou. Nunca chegou para dizer assim, eu cheguei para resolver o problema. O que é que eu digo? Eu digo, pessoal, olha, isso aí é o início, é um processo que vai rolar muito, né? Eu não acredito que o Moésio, sendo acusado, como vem sendo acusado, isso é o meu argumento que eu falo para as pessoas. Não tem o direito de defesa, é lógico que ele vai ter o direito de defesa, e vai ter defesa, porque tem bons advogados, tem as pessoas que vai orientar, e não é só assim, as pessoas têm que entender, não é só assim, aconteceu isso, caçou, pô, mas não, é um processo muito longo, né? E que muitas vezes não dá em nada. Ah, mas a Polícia Federal mostrou sim. A Polícia Federal, tá certo? Não é que julga, não é que vai avaliar. Então eu acho que as pessoas têm que manter a calma. Você acha que após, só para concluir essa parte, vamos falar também das ações, né? Evidentemente que o pessoal quer saber o que é que está sendo feito em Campos Sales. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse justamente depois desse inquérito, né, todo já concluído da Polícia Federal, qual é o outro passo que deva ser seguido, tá certo? Nesse andamento desse processo. Jocélio, eu acredito que esse inquérito, assim, pela aqui eu estou falando como profissional do direito, estou esquecendo aqui a parte política. Eu acredito que esse inquérito vai retornar para a Polícia Federal, né? Eu acho que se o Ministério Público, pelo zelo que tem e que nós conhecemos, a qualidade dos nossos integrantes dessa instituição, eles não se ficaram satisfeitos com os indícios que ali estão, né? Em relação a alguns dos indiciados, é algo realmente teratológico, né? Então, eu acredito, inclusive, que o Ministério Público, antes mesmo de avaliar uma possível denúncia ou um possível arquivamento em relação a a muitos dos indiciados, ele vai pedir novas diligências à Polícia Federal, né? E aí esse inquérito retorna novamente, se for o caso, e depois de cumpridas as diligências, volta para o Ministério Público para avaliar a oferta ou não de denúncia. Ofertando a denúncia, José, aí pela primeira vez é que os indiciados terão, se o juiz acatar a denúncia e mandar citar, logicamente, vão ter a oportunidade de se defender. Está entendendo? Eu estou dizendo que talvez volte para a Polícia Federal, porque 70% dos indiciados sequer foram ouvidos em delegacia. Sequer foram ouvidos. Então, eu acho que tem que haver uma complementação desse inquérito. Aqui falando como profissional do direito. Mas a gente costuma dizer que cada promotor, cada juiz, cada um tem sua interpretação e tem sua cabeça, né? E a AIGE, a meu ver também, falando aqui como advogado, ela deve permanecer suspensa. Porque esta conclusão do inquérito, este relatório, é absolutamente incompleto, absolutamente inconclusivo. Se não para todos, para muitos daqueles que foram indiciados, e principalmente para aqueles que são os requeridos.
na AIGE, que é o prefeito Moésio, o vice Solano, e os vereadores Manon e o secretário Damião. Então, eu tenho absoluta convicção de que as coisas não são como a oposição quer que seja, ou quer transparecer que seja. Né? Eu estou falando aqui como profissional do direito. Né? Agora, que eles vão, a cada documento que foi incluído no processo, eles vão fazer um carnaval, eu não tenho dúvida. Porque o que eles querem é isto, é desestabilizar, o que eles querem é que as pessoas se degladeiem no meio da rua, o que eles querem é causar tumulto, o que Ô, eles Alisson, querem é que a gestão não acerte, é o que eles querem. doutor Robson, nós vamos aqui agradecer primeiramente, né, por essa primeira parte, né, da sua entrevista, até porque ficou bem esclarecido. O objetivo, quando eu lhe convidei para vir aqui, foi justamente dar o direito à situação ao prefeito Moésio, e você como líder dele, representando aqui, a explicar à população, a esclarecer a população. Porque o meu objetivo é esclarecer, porque a quantidade de pessoas que me mandaram mensagem, José, está um ribuliço danado aqui, o que é que tu acha? Eu digo, não, eu vou trazer uma pessoa do lado do prefeito, tá certo? O líder do prefeito, e aquele da oposição que queira vir também, fica à vontade, porque o meu objetivo é esclarecer e passar as informações corretas, concretas, para as pessoas não ficarem aí, né, com ilusão na cabeça, como você bem disse. E Vamos aqui, ver aqui. José, se você me permite, eu gostaria Foi, de não. deixar algo muito claro. Todo cidadão, sendo ele candidato ou não numa eleição, tem o direito de, em presenciando algum cometimento de crime ou uma suspeita de que esteja sendo praticado um crime, tem o direito de chamar as autoridades para que flagranteiem ou para que abram uma investigação e que se apure. Eu não estou questionando isso, eu não estou questionando o direito que os denunciantes têm ou que as autoridades têm de investigar. Não é isso. O que a gente está aqui pedindo até a compreensão e que coloquem um pouco a mão na consciência é o terrorismo que está se fazendo em torno disso. Eu acho que isso é que tem que ser sopesado, porque isso é má fé. Eles têm conhecimento de que Moésio não vai, na pior das hipóteses, Moésio não vai ser afastado nem amanhã, nem depois, nem... Não existe esse terrorismo político que eles fazem. Existe todo um trâmite burocrático, jurídico, investigativo, e que não adianta eles estarem fazendo esse terrorismo. E passar uma mensagem aqui para os nossos correligionários, para os nossos servidores públicos, que tenham tranquilidade, trabalhem mais do que trabalharam ontem, tenham tranquilidade, certo? Não caiam em pegadinhas de páginas fake. Façam além disso. Se vocês seguem essa página fake, que não é para seguir, porque acredito que quando alguém tem algo para dizer, a gente mostra o rosto, a gente não se esconde atrás de página fake, vá lá e denuncie a página fake. Porque essas pessoas elas estão denigrindo a imagem de outras, elas estão atacando, disseminando ódio e disseminando notícias falsas. Então vá lá, você que segue, deixe de seguir. Você que não segue, vá lá e denuncie essa página. Né? Todo mundo de Campos Sales sabe do que eu estou falando. Ah, muito bem. Doutor, nós vamos, antes de entrar na questão das ações aí, que você conhece muito bem, que já foram implementadas aí em Campos Sales, nessa gestão do Moés, antes da gente entrar nessa parte aí, eu quero colocar aqui alguns comentários, né, Alisson? Coloca aí na tela aí para a gente ler. Aqueles que a gente puder responder, responde. Aqueles que não puder, deixa passar. Vamos lá, mas coloca aí para o pessoal. Vamos lá, Alisson Canuto Rodrigues Leite. Jéssica de Oliveira Nogueira. Então, a investigação criminal da Polícia Federal, com 70 páginas, é mentira, é ilusão? Aí eu queria que você respondesse, doutor. Josélio, Jéssica Oliveira Nogueira. Não, eu, em momento nenhum falei que era mentira. O que nós dissemos aqui, e repito em alto e bom tom, que em relação a alguns dos indiciados,
realmente merece ser apurado aquelas condutas. Em relação a outros indiciados, não há absolutamente nada que vincule eles à prática desses delitos que estão sendo apurados. É isso que está posto. E mais do que isso, o principal objetivo, até de eu estar hoje aqui na entrevista de Josélio, esclarecendo o povo de Campos Sales, é o terrorismo que está sendo feito em torno de algo que é embrionário, de algo que é inicial, de algo que tem muita coisa pela frente para andar. Então, não estou dizendo que é mentira, Jéssica. Agora estou esclarecendo a verdade. Tá certo. Tem mais aí, Alisson Canuto? Tem, então bota. Juventude do João, não sei nem quem é esse. É fake isso aí ou é? Ah, página do ex-candidato. Terrorismo maior que teve no tempo das eleições. Não estou entendendo. Coloca perguntas, Alisson, e se a gente for voltar atrás sobre o processo, sobre o que nós estamos discutindo, né? Aí, Elma Maria Pinto, uma mensagem que tem no celular. Bom, aí também a gente tem que entrar, se for para discutir o projeto, o processo, a gente tem que entrar no processo completo. São 75 páginas. Se a gente for discutir ponto a ponto, né? A não passar aqui até 6 horas, 7 horas, nós vamos conseguir. Eu queria que você colocasse por exemplo, a Jéssica perguntou, fez uma pergunta muito clara. O doutor Robson respondeu, uma pergunta que a gente possa responder sem ter que ir lá a fundo dentro do projeto, do processo. Vamos lá, meu filho. O que é? Coloca qualquer outra aí, uma simples, Aplaudino ou Mangano, qualquer coisa, só para a gente ir. Camila Oliveira, por que você não reprovou as contas dele? As contas de quem? Eu não entendi. As contas do prefeito João Luiz, Josélio. Nós Sim, analisamos na... sim. Nós analisamos na Câmara Bom, então, Municipal. dá para você responder aí, Tá, tranquilo. Então Nós responda aí. analisamos, nós Porque analisamos na Câmara. esse negócio, eu gosto de fazer as perguntas, mas eu deixo também as pessoas fazerem as perguntas. Porque aqui não tem esse negócio de estar escondendo nada. Pois não, doutor, pode responder. Nós tivemos a oportunidade na semana passada de analisar as contas de governo do exercício 2021, né, do que era da responsabilidade do ex-prefeito João Luiz. Essas Sim. contas, elas vieram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, né? Então, assim, nós não vimos, eu não enxerguei tecnicamente nenhuma mácula que pudesse torná-las desaprovadas. E mesmo que tivesse, nós só conseguiríamos mudar o entendimento do Tribunal de Contas com 8 votos, porque nós precisamos de 2/3 da Câmara para mudar o entendimento do Tribunal de Contas, né? Então, havia, inclusive, alguns detalhes nas contas de governo que poderiam, sim, ser tidos como motivo suficiente para uma desaprovação, mas nós não tínhamos 8 votos para mudar o parecer do TCE. E eu não votei a favor, eu me abstive, justamente por ter algumas configurações que poderiam caracterizar a desaprovação, apesar do entendimento do Tribunal de Contas, que é o órgão técnico, ter opinado pela aprovação das contas. Tá certo. Olha, são 13 horas e 35 minutos. 3h35. Maria, valeu, doutor Robson, parabéns. Maria de Fátima. Pois deixa na tela para ler. Maria de Fátima Souza Alencar. Obrigado, Maria de Fátima. Está parabenizando aí ao doutor Robson pelos esclarecimentos. Tem mais aí, meu filho? Então, bote aí a página do ex-prefeito. Ex-prefeito que a gente recebeu muitas reclamações, muitas denúncias aqui. Eu acho que foi na gestão passada, das gestões passadas, eu tenho que dizer claro aqui, que eu recebi de reclamação do povo de Campos Sales, não é brincadeira. E ele nunca deu uma resposta em nada, nunca respondeu a nada. Juventude do João, qual sua posição, Robson, de um vereador que criticava tanto Moésio e botava na justiça e hoje está junto? Muito bem. Esse é um direito de resposta do doutor Robson. Muito bem. Esse aí é o pessoal, já sabe que é o pessoal do João. Viu, doutor? Está perguntando a você. Tá aí o nome, é Juventude do João. É uma página do Mimoso lá, né? Né? Algo que eu fui confrontado demais na eleição por ter sido adversário
político de Moésio, né, principalmente no seu segundo mandato, em que eu tinha e tenho convicções muito fortes, e naquela oportunidade eu entendia que haveria outros candidatos melhores para Campos Sales do que Moésio, né? Inclusive, atuei enquanto cidadão em várias causas para o município de Campos Sales, como redução do salário de prefeito, redução do salário dos vereadores, concurso público, sempre atuei com essa linha. E quando o João Luiz assumiu, eu fui eleito, ele foi eleito com apoio de Moésio, eu permaneci na oposição. Só eu e o vereador Ari. Só eu e o vereador Ari continuamos na oposição, porque nós fomos eleitos para ser oposição. E durante os 4 anos de João, foi um verdadeiro desastre de gestão e político. E era claro, era evidente, e na união de grupos era a única maneira de se tirar aquele desastre da prefeitura de Campos Sales. Só existia uma forma de tirar João Luiz e o grupo político do poder em Campos Sales. Era a união de forças, né? E eu não fui sozinho, eu fui com o meu grupo. Eu fui com o doutor Solano, que foi com quem eu apoiei para prefeito na eleição anterior. Eu fui com o meu parceiro, doutor Ari, porque nós vimos que na soma de forças nós poderíamos ser vencedores, como de fato nós fomos. O que as pessoas às vezes confundem, Josélio, e aí é normal confundir, porque eu saí da posição de um opositor aguerrido para líder do governo. E as pessoas têm que entender que, enquanto líder do governo, enquanto situação, eu não vou para a rede social bater no prefeito ou dizer que o prefeito está errado. Isso eu faço de maneira interna. É claro que existe defeito, é claro que existe coisa errada. E a gente vai e trata com o Moésio, que é muito humano e receptivo, nós tratamos isso de maneira interna, como tratamos em relação da SODEC. Quando houve a ação judicial que denunciou a questão do Instituto, nós fomos internamente e resolvemos rescindir o contrato com a SODEC. Quando o judiciário tinha apenas mandado suspender, nós já fizemos foi rescindir. Quando há denúncias factíveis, aquelas comprovadas pela oposição, nós internamente nós resolvemos e cobramos a secretários, a prefeito e a vice que consertem as coisas e que não ocorra mais erros. Então, as pessoas às vezes esperam, Josélio, uma postura minha de, quando eu era oposição, ir para a rede social, né, mostrar. Isso é o dever da oposição. Nós, enquanto situação, nós temos que captar aquilo que realmente está errado, aquilo que realmente precisa ser consertado e atuar de maneira interna para consertar os problemas, buscando sempre a evolução e o desenvolvimento da cidade. Então, às vezes, as pessoas confundem. Eu tenho as mesmas convicções, eu tenho os mesmos pontos de vista, apenas nós estamos como líder de situação e a gente resolve os problemas de maneira interna, sempre buscando o melhor para a nossa cidade. Tá aí. Bom, encerramos as perguntas, né? As outras, o Anderson Canuto Leite já sabe que é só parabéns, doutor Robson, muita gente mandando os parabéns aí, e muita gente não fez pergunta porque queria só esclarecimento, ouviu e está tirando as suas conclusões, né? Muito bem, tá aí, mais parabéns. Eu queria agora, doutor, falar sobre um pouco, já que o Moésio não teve oportunidade, não teve tempo, eu acho que é a correria dele, tá certo? Tá para cima e para baixo, Fortaleza, Brasília e correndo. Não deu para ele vir aqui no programa quando eu convidei todos os prefeitos para prestar conta aqui dos 100 dias de governo. Mas, por nada, a gente dá uma pincelada aí, já que, e até como informação, porque a gente fica aqui de longe, a 70 quilômetros de Campos Sales, 100 quilômetros, não sei, sem saber o que está acontecendo em Campos Sales, muitas vezes politicamente, e acontece, quais são as ações, né? Eu acho que o Moésio ainda não arranjou ainda uma assessoria de comunicação que possa passar essas informações. Eu acho importante que possa passar essas informações do que está acontecendo. Inclusive, isso aqui eu já disse, olha, o prefeito tem que passar as informações para a mídia, para a imprensa, tem um canal exclusivo, mas o prefeito hoje com a internet tem que estar interagindo.
E isso é um conselho que eu dou aí para o Moésio. Eu não sei quem é a assessoria de comunicação. Até hoje eu não sei a quem me dirigir para perguntar. Ó, geralmente eu converso com o doutor Robson, quando eu quero saber de algo. Então, doutor, É verdade. eu queria que você passasse aí as informações daquilo que você lembrasse, você tem 10 minutos aí, das ações que já foram implantadas aí no município de Campos Sales na gestão do Oeste. Primeiro dizer, José, que você está absolutamente correto. Nós temos realmente tentado ajustar essa questão de comunicação, principalmente da participação nas redes sociais. Isso tudo que eu estou te falando, desse terrorismo que está sendo feito pela oposição, a gestão tem que, de certa forma, rebater com a divulgação daquilo que está sendo feito. A divulgação daquilo que é importante, das melhorias que estão sendo estabelecidas no município. Né? Então, é uma falha de comunicação. O Moésio, por ser um, um radialista, né, proveniente do rádio, ele tem certa dificuldade assim na questão de uma mídia social mais presente. Ele às vezes faz os vídeos e tal, mas nós tentamos realmente convencê-lo a ter uma mídia social mais presente, né? Mas fica mais uma vez a crítica construtivíssima de um cara que conhece do ramo, como você, José. Mas assim, nós estamos nesse mês de maio concluindo aqui um rol de dificuldades enfrentadas. Nós estamos pagando a última parcela do salário de dezembro dos concursados, né? Nós pagamos em 4 parcelas, o salário em dia de todos os servidores públicos municipais. Nós estamos com convênios importantes assinados e já aguardando a primeira liberação de recursos, que é para equipamento do Hospital Municipal, 3.900.000, quase R$ 1 milhão para aquisição de novos veículos de ambulâncias para a saúde, e também a conquista já da metade da estrada que liga o distrito de Quixariú ao distrito de Barão de Aquiraz, já na fase, iniciando a fase de projetos, né, para depois vir a licitação e poder contratar as empresas. Nós estamos iniciando aí nos próximos dias a construção da Areninha, lá no distrito de Quixariú também, já com a empresa licitada através do governo do estado, né? Campos Sales tem implementado mudanças significativas no atendimento, principalmente na área de saúde, nos postos de saúde, principalmente no hospital, com 2 médicos plantonistas. Né? Na área da educação, a reforma de algumas unidades escolares, a aquisição de carteiras novas, a aquisição de aparelhos de ar-condicionado, de ventiladores, uma comida de excelente qualidade, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, né? E nós vamos aos poucos, Josélio, superando as barreiras e superando as dificuldades. Por último, agora, nós estávamos com 2 inadimplências, né? Parece que toda semana surge uma inadimplência, a gente derruba, na outra semana já aparece outra, que era de mais um desvio de R$ 102.000 que foi feito da educação de Campos Sales pelo ex-gestor municipal. R$ 102.000 do Pacto pela Aprendizagem foi desviado e havia uma inadimplência, nós tivemos que entrar na justiça e pedir a suspensão dessa inadimplência para que o município pudesse firmar outros convênios. E lá no CALC, né, que é junto à União e na certidão também do Tribunal de Contas do Estado, nós estamos com mais uma inadimplência que já judicializamos também, que é o fato dele não ter aplicado o mínimo de 25% dos recursos na educação no ano de 2024. Então, nós estamos a cada dia superando barreiras para que a gente possa respirar, finalmente ter todas as certidões negativas para começar realmente a mostrar uma cara mais nítida da gestão do que o Moésio, do que o Solano quer para Campos Sales. E nessa visita do Moésio a Brasília, que é na marcha dos prefeitos, trouxe muitos recursos aí, que serão anunciados em breve, uma gama muito grande de recursos e de investimentos para nosso município. O Hospital Municipal, como eu te falei, José, está com 92%, 93% das obras concluídas, faltando uma parte praticamente de pintura e emmassamento de uma pequena ala do hospital, né? E agora vai ser feita uma espécie de subestação pela Enel, que já tinha sido anunciada, e que agora, talvez no início de junho, eles já venham para construir. A parte de CAGES,
também já está toda pronta, já está sendo toda concluída. Então, assim, a nossa prioridade das prioridades, das prioridades, das prioridades é entregar esse equipamento ao povo de Campos Sales. Tá aí, olha, eu vou torcer muito aí que tudo dê certo para o povo campesino. Eu vi uma pessoa me fez um convite aí, eu não sei o que é que vai acontecer. É 21, 22, 23. O que é que vai acontecer nesses dias aí, doutor? Tem uma festa aí, eu não sei o que que é, um É evento. o Campos Sales Junino, né? O festival de quadrilhas de Campos Sales. Ah, tá. Então tá certo. Então o pessoal me Está sendo convidar. preparado com muito carinho pelo secretário Wesley, um cara que Ah, está surpreendendo positivamente a todos, assim como a maioria dos nossos secretários tem surpreendido positivamente pela garra, pela condição que tem dado aos seus funcionários. Realmente, Campos Sales vive 5 meses de muita dificuldade, mas de muita surpresa boa no que tange a qualidade dos gestores. tá certo. Doutor Robson, muito obrigado. Fiquei feliz aí em recebê-lo mais uma vez e dizer que nós estaremos sempre à disposição aí do povo de Campos Sales de uma forma geral e dizer que, mais uma vez, reforçar, é importante, eu acho que o Moésio, se estiver nos ouvindo, ele vai dizer, mas José, de novo, mas eu repito, Moésio, precisa que você coloque uma pessoa, tá certo? Um profissional ao seu lado aí, o lado da gestão, para estar informando o povo. Olha, por exemplo, esse festival junino, que é muito importante, né? Eu vim saber por uma pessoa aí, José, venha para cá, porque vai ter o festival dia 21, 22. Então, isso precisa ser divulgado, as ações do município precisam ser divulgadas, tá certo? E aquele negócio, uma coisa contada com uma mentira, se você não desfazer, ela vira verdade. Então, é preciso, e o Moés sabe disso. Eu não sei quem ainda, alguém, eu tenho aí contatos em Antonina, em todas as cidades do Cariri Oeste, eu tenho com quem me contactar, né? Mas uma pessoa ligada da assessoria de comunicação aí. Mas aí em Campos Sales, infelizmente, eu não tenho ainda. Quero que você leve esse recado aí para a Moés, se ele não me escutar. Vamos Tá bom, José? para aí as ações do prefeito Moés, tá certo? Porque a oposição está fazendo a sua parte, né? Está fazendo Com a sua parte certeza. nas redes sociais. Se é mentira ou verdade, quem tem que falar é a oposição, quem tem que se defender a situação, né? Então é isso aí. Obrigado, doutor. Um abraço, viu? Obrigado, Jocélio. Eu que agradeço a atenção, o espaço de sempre. Dizer que você está coberto de razão. Há situações que não pode silenciar. A resposta, o esclarecimento, ele tem que ser imediato, né? Porque como hoje nós vivemos nesse mundo de mídia social, de algoritmos, a mentira difundida, daqui que você venha desmentir, daqui que você venha convencer as pessoas de que não é bem assim, já tem feito um estrago muito grande. Agradecer mais uma vez e dizer que estou sempre à disposição. Valeu, doutor. Um abraço.